Levo minha mãe comigo de um modo que não sei dizer. Levo minha mãe comigo, pois deu-me seu próprio ser. Este é o novo podcast Mães de Luta, para parir um Brasil novo. Hoje, em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, vamos conhecer a Rede Afro-LGBT de Minas Gerais, um dos coletivos que integra a Rede Mães de Luta de Minas Gerais. Olá, eu sou Sandra Munhoz, eu sou da Rede Afro-LGBT de Minas Gerais, eu já fui da Rede Afro de Salvador. Olá, eu sou Larissa Amorim Borges, mestre em Psicologia, gestora de Políticas Públicas de Gênero e Raça e integrante da Rede Afro-LGBT de Minas Gerais. A Rede Afro-LGBT tem como missão fortalecer a cidadania e a autoestima de negras e negros, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, lutando contra o racismo, a LGBTfobia e outras formas de opressão e exclusão. Em Minas Gerais, a Rede Afro-LGBT foi fundada no dia 7 de dezembro de 2013 e organizada por Eliane Dias, Júlio Soares e Elisete Pereira. A Rede Afro-LGBT atua para a garantia dos direitos das pessoas negras, LGBTs e busca o empoderamento dessa população. É uma rede que está em vários municípios mineiros, entre eles Diamantina, Carangola, Sete Lagoas, Mariana, Uberlândia, Ribeirão das Neves, Contagem, Lavras, Belo Horizonte, Nova Lima, Divinópolis, Governador Valadares, Nanuque e por aí vai. Sandra, como é a organização nacional da Rede Afro-LGBT? Bom, a Rede Afro, é importante que a gente está em 15 estados, né? A gente se organizando, fazendo nossas intervenções, cada um tem o seu jeito, né? De fazer as coisas, né? Isso é muito importante para nós, essa diversidade que a Rede Afro tem. Então, isso é importante quando você tem uma entidade nacional e você, né, você entende que cada um tem as suas dificuldades, que nós também, LGBT, sabemos a dificuldade que a gente tem de estar nessa organização dessa rede. E como se organiza o trabalho da rede? O trabalho na rede é totalmente voluntário e organizado em 3 eixos. O primeiro é pressão sobre os governos e controle social. O segundo eixo, informação, busca, acúmulo e repasse de informações. E o terceiro eixo é mobilização, rede de solidariedade e empoderamento. A coordenação estadual é horizontal e democrática. Tem como referência Eliane Dias, 31 98879 6164 e conta com a colaboração das companheiras Rani Mercedes e Carlos Lima. A Rede Afro-LGBT Mineira também está nas redes. Nos acompanhe no Instagram, @Rede Afro-LGBT Minas. Sandra, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dos eventos e ações que você considera importantes que a rede participou, organizou. E o importante para nós, né, umas coisas assim que são muito marcantes, foi as primeiras conferências, né? A gente participou e para nós foi muito importante que lá saiu muitas coisas os estados e também os estados fazer com os municípios. Isso é importante, essa esfera nacional, né? A gente participou também da primeira conferência de negros e negras. Uma coisa muito importante que a gente fez foi o lançamento contra a violência LGBT das Américas, que teve a Comissão Interamericana. Isso foi um livro que a gente lançou para falar dessas violências na América. Então isso para a gente foi um marco muito grande. E outra coisa que eu acho que foi importante, que a Rede Afro, né, no nome de Washington Dias, ele foi o presidente do Conselho Nacional LGBT. Para você ver que como a gente
né, se organiza, faz as questões nacionais. E me respondam, mulheres, como é o dia a dia de uma mãe negra, lésbica ou bissexual, no país em que a LGBTfobia mata em média 400 pessoas da comunidade por ano? Bom, eu sempre ensinei meu filho que quando eu tive meu filho, eu era hétero ainda, né? Então, quando eu na verdade, acabei me apaixonando por uma moça, eu já tinha 30 anos. Então, eu já estava com ele, então, assim, sempre respeitou, então, para mim, não teve dificuldade nenhuma. Minha família também, eu não tive problema, porque desde criança eu sou essa purpurina, esse arco-íris todo. Então, eu não tive dificuldade. A minha dificuldade mesmo de ser mãe preta, né? É às vezes, né, ter que acudir outras mães, porque, né, a minha já está traçado. Mas os problemas às vezes são de acolher outras mães. Não é porque a mãe quer acolher os filhos, entende? Ela quer fazer isso, acolher os filhos. Acolher, apertar, né, proteger. Às vezes a mãe nem é transfóbica. A gente tem muita mãe transfóbica, lesbofóbica, temos. Mas às vezes é porque as mães querem que os filhos sejam protegidos. E às vezes acontece isso. O dia a dia de uma mãe negra LGBT, sobretudo nesse processo de pandemia, é desafiador. A maternidade é um grande desafio para todas as mulheres, né? Educar uma criança ou duas, como é o meu caso, ter todo o processo da sustentabilidade física, material, mas também emocional, social desses seres, é um processo extremamente desafiador, porque nós vivemos numa sociedade extremamente racista e homofóbica. Então, é profundamente desafiador, todos os dias há desafios para vencer. Eu comecei a perceber a minha lesbianidade a partir da gestação da minha segunda filha. Hoje tenho um relacionamento com uma mulher maravilhosa, que é uma Zenaide, que compartilha comigo os desafios desse processo mesmo de conduzir duas vidas de duas crianças negras, né? Para minha família foi uma coisa muito inesperada, porque até 2 anos atrás eu me reconhecia como heterossexual, estava num casamento. De repente isso mudou toda a minha vida, né? E aí eu tento passar para os meus filhos, para as pessoas da minha família, que essa construção é uma construção positiva, é uma construção saudável, é uma construção legítima, como as outras construções de família, de amor, de outras referências que as pessoas têm. É uma desconstrução de estereótipos, né? Porque muitas vezes as pessoas criam pejorativamente estereótipos que vão trazer uma imagem distorcida do que é ser uma pessoa LGBT, né? E as pessoas LGBT são pessoas, né? Têm seus medos, seus desejos, seus sonhos, e pela condição de vida nessa sociedade tão preconceituosa, a gente precisa lidar com a violência e com a morte cotidianamente, né? E com a morte física, mas também com a morte simbólica. Por exemplo, quando eu estou assistindo desenho com meus filhos, a gente não encontra desenhos, quase não encontra desenhos de crianças negras, e quando encontra, a gente não encontra desenhos com famílias LGBTs. Não há desenhos onde explicitamente há presença de famílias com duas mães, com dois pais ou com outros modelos de família. Então, é muito desafiador você ir construindo no imaginário da criança que isso que nós estamos vivendo é possível, é verdadeiro, é legítimo, né? Mas a gente está vencendo essa batalha, assim, com a colaboração de alguns professores que também têm bom senso e sensibilidade, com a sensibilização de outros familiares. A gente vai rompendo junto aí esses desafios. Como sabemos, hoje, dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Considerando a atual conjuntura, na qual o Brasil está entre os países que mais mata LGBTs no mundo, qual mensagem você mandaria para a comunidade negra LGBT? Para a gente, esse orgulho, nem todo mundo, a gente tem que entender isso.
Porque o pessoal fica, vamos sair do armário, incentivar que as pessoas saiam do armário. A gente tem que começar também a respeitar as pessoas. Nem todo mundo pode sair do armário, porque tem seus familiares, isso é muito importante a gente fazer isso. Nem todo mundo pode falar, nem todo mundo pode. Então, assim, se a gente que pode, que dá a cara todo dia, que pode, né? É importante isso, a gente fazer pelas pessoas que não conseguem fazer. E com o tempo, que essas pessoas, elas conseguem. Porque, como por exemplo, a gente não chegou aqui agora. Eu não estou aqui nessa história porque eu sou do Divino Espírito Santo. Não, a minha ancestralidade lá atrás lutaram para mim estar aqui. Então, assim, nesse orgulho LGBT, eu espero que as pessoas que estão na frente para dar cara a tapa como nós e tenha a capacidade de entender que nem todo mundo pode sair do armário. Não é por causa de covardia, é porque não pode. Então, seja o que você é, sim, mas na hora que você puder, isso é a mensagem que eu deixo. Se você não pode, não, a gente pode para você. Mas não fica sozinho, viu? É super importante. Você não tá sozinho, você tá com a gente, mesmo que você não pode vir para a luta. E a gente tem que entender isso. Isso também chama respeito ao próximo. E nesse processo de pandemia, a gente tem sofrido muito, porque nós ficamos com nossos agressores que às vezes estão dentro de casa. Então, ficar em casa, eu sei que é super importante, mas às vezes também é a morte de alguns LGBTs. Né? Então, a gente precisa de acolher essas pessoas. E nesse orgulho, eu quero falar que eu tenho orgulho de quem eu sou mulher preta, bissexual, com o maior orgulho da minha vida, e não estou em cima do muro. Eu entendo que a gente tem que lutar para ajudar os LGBTs. Eu agradeço a oportunidade, porque a rede, ela faz isso comigo, ela me dá essa oportunidade, né, de estar e trabalhando entre rede. E isso é importante, de ver essa diversidade. E agora nós estamos vivendo o mês aí do orgulho LGBT, então queria aproveitar para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que não tenham medo de reconhecer quem vocês realmente são e de assumir essa verdade para vocês e para o mundo. É importante a gente se permitir ser feliz. O machismo, o patriarcado, a LGBTfobia, o racismo, eles têm impedido a população negra de amar e ser amada ao longo de séculos. E a gente precisa romper com isso. É hora da gente ser feliz, é hora da gente se amar. E a principal resposta para o fascismo é o amor. É esse cultivo cotidiano do afeto, do carinho, da presença, mesmo que à distância, né? Que a gente possa se respeitar e ser feliz, que o mundo possa aprender a nos respeitar e possa se inspirar na nossa forma de amar e de viver o prazer para viver também, porque as pessoas quando estão felizes, verdadeiramente felizes, não são violentas. E a população LGBT tem sofrido os ataques dessas pessoas infelizes. E o convite está aberto, a Rede Afro-LGBT está aberta para as negras e negros, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, que queiram participar conosco. É só chegar, é só colar. Queria muito que a gente tivesse mais desenhos, mais filmes, mais livros, mais materiais, mais brinquedos que trouxessem para as crianças essa perspectiva, né, da vivência da sexualidade de uma forma livre, de uma forma empoderada, de uma forma prazerosa e feliz. Então a gente precisaria ter aí outros conteúdos, outras brincadeiras, outros brinquedos que possibilitasse a formação de seres humanos não LGBTfóbicos e não racistas. Esta foi mais uma produção dos coletivos que compõem a rede Mães de Luta. Entra lá e confere os resultados que as nossas lutas já alcançaram. @Mães de Luta MG no Facebook e no Instagram. Até a próxima, pessoal!